Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que impacta a própria estrutura que nos mantém de pé todos os dias: nossos ossos, músculos e articulações. Vamos descobrir juntos como a nutrição pode ser uma peça-chave para fortalecer toda essa base. Dá uma olhada nesse número: 1,71 bilhão. É um número gigantesco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa é a estimativa global de pessoas que vivem com alguma condição músculo-esquelética. É um número que assusta e que faz a gente parar para pensar no impacto real que essas doenças têm na vida de milhões de pessoas. Então, que condição é essa que afeta uma fatia tão grande da população mundial? Para a gente entender isso melhor, primeiro a gente precisa olhar para essa estrutura que está sendo, de certa forma, atacada. Basicamente, estamos falando de problemas que afetam ossos, músculos, articulações e, olha, elas são uma das principais causas de dor crônica e de incapacidade no mundo todo. Para começar, vamos conhecer algumas das mais comuns. A osteoartrite é um exemplo clássico. Pensa na cartilagem da articulação como se fosse a borracha de um pneu, sabe? Com o tempo e o uso constante, ela vai se desgastando. E é aí que os problemas começam a aparecer. E aqui a gente vê essa diferença de uma forma bem visual. Na esquerda, uma articulação saudável com a cartilagem lisinha. Já na direita, o desgaste é bem claro. O espaço entre os ossos diminui e até se formam os tais esporões ósseos. Depois, temos a osteoporose. Nesse caso, o problema está na densidade dos ossos. Eles ficam mais porosos, mais frágeis mesmo. E isso aumenta, e muito, o risco de fraturas, às vezes até por causa de uma queda boba. E não dá para esquecer da sarcopenia, que é aquela perda de massa muscular que vem com a idade. E não é só uma questão de aparência, não. É uma perda real de força, da capacidade de fazer coisas simples do dia a dia. Ok, então a gente já entendeu o que são essas doenças. Mas por que elas acontecem? Vamos dar uma olhada agora nos fatores de risco por trás delas. Primeiro, existem os fatores que, a gente não tem muito o que fazer. O envelhecimento natural do corpo, a nossa herança genética e as mudanças hormonais, como a menopausa nas mulheres, são fatores de risco bem importantes. Mas e aqui vem a parte mais interessante. Tem os fatores que a gente pode influenciar. O estilo de vida sedentário, o excesso de peso e, claro, uma nutrição que deixa a desejar. São coisas que estão ao nosso alcance para a gente poder gerenciar e proteger o nosso corpo. Isso nos leva direto ao ponto central, a nutrição. Ela não é só um fator de risco quando é ruim, mas também é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para prevenir e manejar essas condições. Vamos ver como isso funciona na prática. A gente pode resumir a estratégia nutricional em 4 pilares principais. Primeiro, gerenciar o peso. Segundo, focar nos nutrientes certos. Terceiro, combater a inflamação. E quarto, garantir proteína suficiente. O primeiro pilar é bem direto. Menos peso corporal significa menos estresse, menos carga mecânica em cima das articulações que sustentam o corpo, como os joelhos e os quadris. É pura física. Agora, sobre o segundo pilar, os nutrientes, vamos começar pelo cálcio. Um adulto precisa de algo entre 1.000 e 1.200 miligramas por dia. Ele é, literalmente, o principal tijolo na construção dos nossos ossos. Só que o cálcio não trabalha sozinho. Ele precisa de um parceiro fundamental, a vitamina D, que ajuda o corpo a absorver esse cálcio. A recomendação diária fica ali entre 600 e 800 unidades internacionais. Partindo para o terceiro pilar, combate a inflamação. Uma inflamação crônica no corpo pode piorar e muito a dor. Alimentos como peixes ricos em ômega 3, frutas vermelhas e vegetais bem coloridos são cheios de compostos anti-inflamatórios naturais. E por último, mas não menos importante, a proteína. Para manter a massa muscular, a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo recomenda entre 1,2 e 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Isso é especialmente importante para quem já tem alguma condição musculoesquelética. E para a gente ver como tudo isso se encaixa, vamos pegar a gota como um exemplo perfeito. Ela mostra de forma muito clara como a dieta pode tanto causar quanto tratar uma doença nas articulações. Então, a gota é um tipo de artrite que acontece pelo acúmulo de ácido úrico no sangue. Quando os níveis ficam muito altos, esse ácido forma cristais, que parecem umas agulhinhas mesmo, dentro das articulações. E isso causa uma dor insuportável. E o ponto crucial é que a dieta pode controlar isso. Esse guia aqui é bem claro. De um lado, limitar carnes vermelhas, álcool e bebidas com muita frutose ajuda a diminuir o ácido úrico. Do outro, beber bastante água e preferir proteínas vegetais e laticínios magros ajuda o corpo a eliminar esse excesso. É uma balança.
E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Cada refeição é uma escolha. Estamos fornecendo os blocos de construção para um corpo forte e saudável ou estamos, de alguma forma, contribuindo para o desgaste dele? A decisão está literalmente no nosso prato.